Nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, né? Sabe uma das coisas que uma pessoa me disse? Pastor, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e o Senhor tem tirado, através destes estudos, o meu medo de estudar o Apocalipse, porque em meio ao Apocalipse o Senhor está sempre trazendo uma palavra de esperança aos nossos corações. Então eu perdi o medo de abrir o livro de Apocalipse para estudar. Interessante isso, né? Porque, na verdade, irmãos, o livro de Apocalipse não é para ter medo, é para ter esperança. É uma mensagem de esperança para a igreja de Cristo Jesus, né? E nós estamos estudando esse livro que traz consolo, que traz graça, que traz direção, que traz orientação para a igreja de Cristo Jesus. E como é maravilhoso nós olharmos estes textos bíblicos que nós estamos aqui estudando. Então, veja comigo lá, Apocalipse capítulo de número 12, Apocalipse 12, abra aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor. E aí quando você já olha no título, talvez a sua Bíblia tenha aí, né? Apocalipse 12, aparece aí a mulher e o dragão. E aí a gente precisa entender o que é o significado de Apocalipse 12, para isso entrar na nossa mente e a gente aplicar, não só para entender os simbolismos, mas para aplicar as verdades do texto para a igreja de Cristo neste tempo. Esse é o grande objetivo do Apocalipse, que seja uma aplicação prática para as nossas vidas. O Apocalipse foi escrito também para isso, é uma carta, uma revelação de Deus dada a cada um de nós. Então você precisa entender, só para trazer uma atualização na sua mente, que o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, né? E aí a gente tem uma primeira sessão, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala de Cristo Jesus glorificado e as igrejas. Então, nós estamos estudando sobre as igrejas, né, todos os domingos. Então, a primeira sessão, ela é dividida de Cristo, o Cristo glorificado e as igrejas. O capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Quando você chega no capítulo 4, 5, 6 e 7, o Apocalipse 4, 5, 6 e 7, ele fala dos selos de Deus, que significa o próprio Deus, a sua soberania sobre o povo, sobre a igreja, sobre a terra. Então, no capítulo 4, 5, 6 e 7, são estes 7 selos que falam a respeito da soberania de Deus. A representatividade é essa soberania, o governo de Deus sobre a terra, sobre os céus. Quando você chega lá no capítulo 8, 9 e 10, e nós temos uma outra sessão, ali é uma outra sessão onde nós vamos ver sobre as 7 trombetas, né? E que vão até parte também do capítulo de número 11 de Apocalipse, que falam dessas tormentas. O que você deve entender os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse? Como Deus alertando aqueles que estão vivos sobre a sua iminente volta. Então, você vai ver as grandes tormentas, as grandes lutas que o mundo vai vivenciar e já está vivenciando justamente nestes capítulos 8, 9, 10 e 11. Foi o que nós vimos lá. E também a igreja triunfante sendo separada pelo Senhor no capítulo de número 11, como nós vimos lá, o Senhor vai separar aqueles que estão no pátio, aqueles que estão no Santo dos Santos, né? E ali a ideia realmente daquelas 2 testemunhas, ao contrário do que muitas pessoas pensam que é Moisés e Elias, né? Que seja Enoque, que não foi transladado, mas não é essa perspectiva. A perspectiva ali é da igreja, a igreja como a grande testemunha que durante os séculos ela perdura e ela é gloriosa sobre o inimigo de nossas almas. Então essa é a ideia do capítulo de número 11, você precisa colocar isso na sua mente, né? Nós não entendemos aquelas 2 testemunhas
como sendo Moisés e Elias, mesmo porque o texto não diz que é Moisés e Elias, né? Então, não há fundamento para você dizer isso, e sim a igreja como santuário de Deus. Onde você pega o capítulo de número 11 de Apocalipse para entender a igreja como santuário de Deus, que são essas duas testemunhas. E aí talvez você pergunte, né, por que são essas duas testemunhas? São duas, se só é a igreja, mas é a representatividade de Cristo. Você lembra quando Cristo mandou de 2 em 2 para testemunharem os 2 discípulos que fossem? Então é a representatividade da igreja que evangeliza e que proclama, ok? Então é muito importante que nós entendamos isso. E aí chegamos ao capítulo de número 12, onde os capítulos 12, 13 e 14, guarde isso na sua memória, é bom que você estude e anote, tá? Os capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse falam do quarteto enviado por Satanás, sendo ele mesmo o próprio Satanás, né? Que é o dragão, que nós vamos ver hoje aqui, que é também o anticristo, que aparece no capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 11, e dos versos 11 em diante nós temos o falso Cristo que aparece ali, né? E temos também o falso profeta, né? Anticristo, o falso profeta, e temos a Babilônia, a grande prostituta, que se levanta contra também a igreja de Cristo Jesus. Então, nós temos capítulo 12, né? O capítulo 13 e capítulo 14, sendo o dragão, o grande dragão, que se levanta contra a igreja de Cristo Jesus. Nós vamos ver esse texto hoje. O capítulo 13, da primeira parte do capítulo 13, que fala do anticristo. O capítulo de número 13, do verso 11 em diante, vai falar justamente do falso profeta que se levanta contra a igreja de Cristo. E o capítulo 14, que é justamente a ideia da Babilônia, né, que se levanta. Nós vamos chegar lá para a gente estudar, ok? Então, vai tirando o seu medo de estudar o Apocalipse e vai entendendo o Apocalipse em blocos. E aí do capítulo 15 em diante nós vamos ver, né, a taça da ira de Deus contra os inimigos de Cristo Jesus, os inimigos da igreja. E os capítulos de número 18 e 19 fala justamente a vitória de Cristo Jesus, e os capítulos 20, 21, 22 é a glória celestial, né? A visão que João teve da glória celestial, e nós estamos tendo toda essa visão de esperança em tempos de pandemia. Estamos vivenciando uma esperança grandiosa em Cristo Jesus. Vale lembrar só, antes da gente ler o texto, que amanhã às 22 horas nós vamos ter uma live de uma palavra lá do Mato Grosso do Sul, às 22 horas, com o pastor William Salgado, que vai pregar sobre como nós podemos olhar para Jesus num tempo de crise, olhando para Cristo num tempo de pandemia, de crise, de lutas, né? Às 22 horas no Instagram da igreja. Os irmãos que estão acompanhando aqui no Instagram da igreja poderão também, aqueles que não são do Instagram, façam lá, peçam para participar, porque amanhã tem palavra e tem oração com o pastor Marcos e pastor William Salgado, às 22 horas, ok? Vamos então ao texto bíblico, a palavra de Deus do Senhor, onde nós vamos falar alguns versículos primeiramente, e depois nós vamos seguir adiante, né, falando dessas verdades acerca deste texto, e vamos aí versículo por versículo. Capítulo 12, então, viu-se um grande sinal no céu. Veja que o apóstolo João, ele trata a ideia de milagre como ele tratou, é o mesmo autor, né, que escreveu, embora Cristo seja o autor do Apocalipse, mas João é o autor lá da Epístola de João, discípulo amado. Ele trata como milagre, ele trata como sinal. E ele diz aqui, olha, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Os católicos ortodoxos romanos, eles acreditam que essa mulher aqui é Maria, né? Tem a ver com a idolatria.
mas não é essa a interpretação que aparece nos melhores comentários acerca de Apocalipse. Não é esta visão. A visão aqui é justamente que essa mulher que aparece aqui em Apocalipse capítulo de número 12, verso 1, é a própria igreja de Cristo Jesus, certo? Que é a história do povo de Israel que dá à luz a Cristo Jesus, a descendência de Davi. E por isso que é importante quando você vê os livros, por exemplo, de Levítico, né? Você vê a história até mesmo relacionada à genealogia, é Deus, o próprio Deus, preservando na mente do povo de Israel que ele iria trazer da descendência do próprio Davi, de todos que são filhos de Abraão, aquele que viria para dar vitória ao povo de Israel, o remanescente de Israel, que é o próprio Cristo Jesus, o filho de Davi, a descendência de Davi. Então, a igreja aparece aqui de algumas formas. Eu acho fantástico isso, porque o texto diz que essa mulher está vestida do sol. A primeira visão que você deve colocar na sua mente é que a igreja de Cristo, ela é esplendorosa. Essa é a visão, a própria interpretação aqui que aparece. A igreja se apresenta como uma igreja esplendorosa, uma igreja que está de uma forma gloriosa na presença do Senhor, porque ela está como o sol, né, que brilha, que resplandece. Ela é resplandecente, ela é esplendorosa. E aí o texto diz que também com a lua debaixo dos seus pés. Ela é majestosa, ela está acima, ela é majestosa porque ela governa. A igreja do Senhor Jesus é quem vai triunfar sobre o inimigo, e por isso o texto nos demonstra justamente sobre isso, né? E ela aparece com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O número 12, no Apocalipse, sempre simbolizou, né, o número dos salvos. 12 vezes 12, 144. 144 é 1000, é um número simbólico no Apocalipse dos salvos em Cristo Jesus. Então, por que 12? 12 apóstolos, 12 discípulos, né? E aqui é a representatividade, daí o maior fundamento de que essa mulher aqui é a noiva, é a igreja de Cristo Jesus, que aparece com as suas 12 coroas como uma igreja vitoriosa. E aí o verso 2 diz, então, ela é esplendorosa, ela é uma igreja majestosa, ela é uma igreja vitoriosa, e em quarto, ela é uma igreja operosa, porque é uma igreja que está operante. Veja o verso de número 2, e que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É este remanescente de Israel que é a própria igreja de Cristo Jesus. Mas veja, não é apenas a mulher que aparece aqui, não é apenas esta personagem que aparece aqui, aparece um outro personagem no livro de Apocalipse, muito interessante, quando o texto nos fala aí no verso de número 5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger sobre todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O texto está dizendo justamente sobre Cristo Jesus, que ele foi dado à luz a esse filho, e é Cristo Jesus, e ele está no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Cristo, o seu Cristo, nosso Cristo, ele está no trono e ele governa para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu o controle da sua história, ele não perdeu o controle da sua casa, ele não perdeu o controle do mundo, do universo. Ele é aquele que governa, e ele foi levado, arrebatado. Aqui, olha, o texto fala da morte, fala da vinda do Filho de Deus e fala da ressurreição de Cristo, porque ele foi arrebatado e foi levado até o trono. O nosso Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele foi levado até ao trono. Veja que o verso também de número 10 agora canta o hino
de Cristo Jesus, da vitória de Cristo Jesus, porque então ouvi, veja lá o verso 10, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Veja, faz menção ao nosso Salvador, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, que veio para remediar o problema do homem, o problema do pecado, e veio dar vida e vida em abundância para você. Você já experimentou a presença gloriosa de Cristo Jesus na sua vida? Você já teve a oportunidade de experimentar o Filho de Deus enchendo o seu coração? Cristo a nossa suficiência, Cristo nosso Senhor, Cristo remanescente de Israel, Cristo Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Você já experimentou esse Cristo na sua vida? Este também não é o único personagem que aparece no texto. A mulher, a igreja, aqui aparece o próprio Cristo Jesus, o Filho varão que nasceu para nos dar vida em abundância, mas aparece também quem? O dragão. Veja que o texto nos fala sobre esse dragão, voltando aqui no verso número 3. Viu-se também outro sinal do céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Veja que o texto faz referência aqui ao dragão, que é justamente Satanás. É o inimigo de nossas almas, que aparece aqui roubando o poder, tendo aqui também uma certa autoridade para vir contra a igreja, vir contra a sua vida, e ele aparece como o dragão vermelho, não é isso que diz o texto? O texto diz que ele aparece como um grande dragão vermelho, porque é a ideia aqui no Apocalipse de sangue, de batalha. Nós estamos em batalha, meus irmãos. A igreja de Cristo está em batalha. E Paulo vai dizer que a nossa batalha, a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores do mundo tenebroso que estão nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, nos fala da batalha, nos fala da armadura do cristão. Nós estamos em batalha. E o texto diz, e ele se deteve frente à mulher, que é a própria igreja, que estava prestes a dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Lembra que quando Cristo foi nascer, o inimigo tentou de tudo para impedir o nascimento de Cristo Jesus, o nascimento dos primogênitos. Também isso aconteceu no Egito, com respeito a Moisés, que é tido como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele sempre tentou impedir a ação da igreja. O inimigo de nossas almas é astucioso, ele é enganador, ele é feroz contra a igreja de Cristo Jesus para tentar tirar a igreja do foco, do propósito. E o texto diz justamente isso, que ele veio para tentar devorar o filho. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso inimigo, ele está derrotado, porque Cristo Jesus venceu até a morte. O que dirá o inimigo de nossas almas? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a nossa vitória pela cruz de Cristo Jesus. A morte foi tragada pela vitória de um Cristo que venceu a morte e vencerá. E o nosso inimigo já tem a sentença dele, ele já está derrotado. Veja o verso de número 9. O texto diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo. Aqui a ideia de diabo é a ideia do acusador. Ele vive tentando lhe acusar para que você seja uma pessoa que se sinta culpada por causa da sua velha vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Há poder no sangue de Jesus para te libertar de toda culpa. O inimigo pode ser o diabo, o acusador. Ele pode ser Satanás, que a ideia de Satanás na Bíblia sempre foi o opositor. Ele é o opositor da igreja, ele é o seu opositor. Aparece aqui Satanás e o sedutor, que é aquele que tenta colocar engano na igreja de Cristo Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele também já tem a sua sentença. Veja, nós temos a mulher,
que é a representatividade da igreja, nós temos o Filho que está sentado em um trono, nós temos o dragão, a antiga serpente, e nós temos agora, queridos, uma maneira como nós podemos, a igreja do Senhor, ela pode ser protegida pelo Cristo, pelo Senhor da igreja, pelo Cristo que está sentado em um alto e sublime trono, como Isaías viu, o próprio Deus assentado em um alto e sublime trono. E aí eu queria que você fosse lá para os versos de número 13, né? Onde o texto diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho e o varão. Aqui a representatividade da perseguição de Satanás contra a igreja de Cristo Jesus. E aí o texto diz que também ele perseguiu o próprio Filho de Deus que estava para dar à luz. E aí o texto diz, verso 14, veja comigo: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui é a ideia de que a igreja de Cristo, enquanto ela está passando pelo grande deserto, que é essa vida, e o deserto para o povo de Israel era o quê? Era um momento de peregrinação. O que era o deserto para a igreja? Era o momento, a ideia que a igreja tinha de estar passageira. Mas o deserto é o lugar de refúgio. Aqui foram dadas as asas à mulher para que ela se refugiasse. Neste deserto, o Senhor nos leva aos desertos justamente para que nós aprendamos a depender mais dele. Se você está passando por um deserto, meu amado, você está aprendendo a depender mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está orando mais, você está buscando mais, você está jejuando mais. O que é esse grande deserto que nós estamos passando nos dias atuais? É um tempo de nos refugiarmos. É a ideia que nós temos que ter. Nós somos aqueles que somos os refugiados nessa terra, que estamos peregrinos, mas o Senhor nos deu as asas do poder da palavra e da oração para vencermos este deserto que é essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você está enfrentando um grande deserto? Você está enfrentando uma grande batalha? É para você se refugiar no Senhor Jesus. E aqui o texto diz isso, que ela foi levada para que a serpente lhe desse um tempo e ela passasse por esta provação. Eu glorifico o nome do Senhor porque nós temos uma vitória em Cristo nos desertos que nós estamos passando. E aí, como nós poderíamos nesta noite aplicar essas verdades ao nosso coração? Veja, a mulher como representatividade da igreja, o Filho de Deus como representatividade do nosso Redentor, o nosso Salvador. Aqui aparece o dragão como o acusador, Satanás, o diabo, aquele que veio para acusar, para destruir, para roubar, para matar. É um dragão vermelho, porque nós estamos num campo de batalha onde ele quer ceifar vidas. Mas também nós temos aqui uma esperança de como nós podemos vencer essas batalhas. O texto diz que então, verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Com os restantes, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O texto vai falar dessa grande perseguição que a igreja de Cristo ainda vai passar. Nós temos falado dessa grande tribulação. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é: você está preparado para enfrentar uma grande perseguição? Você está preparado com uma fé inabalável? O texto diz que o diabo foi vencido, mas ele veio, verso de número 17, o último versículo do capítulo de número 12 de Apocalipse, diz que aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí entra o quê? O capítulo de número 13, que nós vamos ler na semana que vem, que é a grande besta que emerge do mar, que é o anticristo. Nós vamos estudar na semana que vem sobre o anticristo. E aí, como que nós vamos vencer
para triunfar sobre todo esse mal que vem contra as nossas vidas, os nossos desertos. Volte lá para o verso de número 11. É cantado um hino no verso de número 10, agora veio a salvação, o poder, o reino, e o verso 11 diz assim: e eles, pois, o venceram. Irmãos, é de chorar de vermos aqui como nós venceremos. O texto diz no verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Primeira verdade para o seu coração e para o meu coração: nós só podemos vencer se nós estivermos cobertos com o sangue de Cristo Jesus. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores, blindados pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Nós estamos em plena comunhão com Cristo por causa do sangue. Nós cremos na ressurreição de Cristo, porque Cristo derramou o seu sangue pela igreja. Como eles venceram? Ainda no verso de número 11, e por causa da palavra do testemunho que deram. Meus irmãos, essas são as duas asas que nos levam para um lugar de refúgio diante de Deus. É a palavra de Deus e a oração, é a busca pela presença de Deus. Venceram por causa da palavra. É um tempo para você engolir a palavra. Apocalipse capítulo de número 10, aliás, fala de João, Deus dizendo para ele assim, devora a palavra. É um tempo para a gente esmiuçar versículo por versículo e tentarmos mesmo entender as verdades de Deus para a nossa vida. É pela palavra. E aí o texto diz, no verso 11, para a gente concluir nessa noite, diz o texto, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Sabe como que você vai vencer no seu deserto, na sua batalha? Amando menos a sua vida e mais a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você ama mais ao Senhor, menos a sua carne, menos o pecado, menos as coisas da terra, mais as coisas celestiais, mais as coisas do reino, você vencerá o seu deserto e a sua batalha. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por sua vida, por sua fé, para que a sua fé seja uma fé robusta, firmada nessa palavra, fortalecida no Senhor, e no nome de Jesus nós venceremos para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. A igreja de Cristo, ela é esplendorosa. A igreja de Cristo, ela é gloriosa. A igreja de Cristo é vitoriosa, a igreja de Cristo ela é operosa, porque a mulher que aparece aqui, prestes a dar à luz, mesmo diante das lutas, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos amar mais a Cristo, porque nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, porque em meio aos pecados que nós temos visto na nossa nação, é um tempo para a gente orar, clamar, buscar, jejuar, estarmos diante do nosso Deus. É um tempo para a igreja se preparar, porque nós precisamos, tantas pessoas pedindo oração neste tempo, a igreja nunca orou tanto, e eu quero orar por sua vida, para que no nome poderoso de Cristo Jesus, você esteja preparado, meu irmão, você seja fortalecido, a sua fé seja uma fé robusta, você vença pelo sangue, você vença pelo testemunho, você vença, porque mesmo em face da morte, o texto diz, não amaram mais a própria vida, menos a nós, mais de Cristo. E que diminua eu, e que Cristo cresça em mim e na sua vida. Eu quero orar por você, porque eu creio que o nosso Deus está nos preparando. Cristo está nos dando a oportunidade de crescer mais, de amar mais, de viver mais na presença dEle. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa noite nós clamamos, Pai, por cada um que ouve, por cada um que clama, cada um que busca. Oh Deus, prepara a tua noiva, prepara a tua igreja, prepara, Senhor, a tua igreja para um tempo de testemunho, de proclamação, de discipulado, de avivamento. Sabemos que as trombetas estão ecoando em toda a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E louvado seja o teu nome, porque pelo poder do sangue de Cristo nós venceremos, pelo poder da palavra nós venceremos, pelo poder, Senhor, do testemunho, de não amar mais a nós mesmos, mas amarmos mais ao Senhor, nós já alcançamos a nossa vitória, e quem está em Cristo é mais do que vencedor, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e declaramos vitória àquele que ainda está incerto, aquele que ainda está frio, aquele que está distante. Desperta, Senhor, a igreja do Senhor para o louvor da tua glória. É o que oramos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém.